Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, vamos trazer aqui uma mensagem que está no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz aquela famosa frase, bem conhecida: misericórdia quero e não sacrifício. Uma frase que foi repetida por Jesus em Mateus capítulo 12. Bom, vamos entender o que Deus tem para falar conosco nesse texto. O texto na íntegra diz o seguinte: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Bom, eu já começo com uma pergunta. O que você oferece mais ao Senhor? Sacrifício ou misericórdia? A importância disso é que a misericórdia deve ser superior aos sacrifícios. Caso contrário, o Senhor irá rejeitar. Tá? Medite um pouquinho em Miqueias 6, versos 7 e 8. Tá? E aí você pergunta, mas o que são os sacrifícios? E no nosso caso, eu tirei essa palavra, saiu essa palavra. O que Deus está falando? O que são os sacrifícios para nós hoje? Ora, o sacrifício, ele remete, ele trata de toda a religião externa. Tá? Agora, a misericórdia é o lado interno, é a sua religião interna. O sacrifício fala das obras que realizamos no exterior, ou seja, do lado de fora, que todos podem ver as nossas obras. Porém, a misericórdia fala da transformação que aconteceu na sua vida do lado de dentro. Aqui o profeta Oséias, ele vai direto ao ponto crucial do pecado de Israel. Se você quiser entender um pouco mais da história de Oséias, você pode ver os vídeos anteriores, onde nós falamos também desse profeta e explicamos muitas coisas sobre ele, tá bom? Ele mostra, com essa pregação para o povo, ele mostra qual é a raiz do problema. As palavras de Oséias aqui, misericórdia quero e não sacrifício, elas são como que um trator arrancando a planta toda para mostrar o problema na raiz. Essas palavras, elas revelam o caráter de Deus e o que ele realmente quer de nós. Tá? É uma forma resumida de explicar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E você já vai entender isso. Tá? Vamos lá. Existem os sacrifícios que foram ordenados por Deus na lei de Moisés. Veja Levítico do capítulo 1 ao 7. Mas também existe a misericórdia. E a misericórdia, ela envolve o amor e a fé, que também são cobrados por Deus na lei de Moisés. Veja Deus cobrando amor, fé, misericórdia na sua lei, Deuteronômio 6, 5 e 10, 12. Porém, um tem maior importância do que o outro. Um é o reflexo do outro. Qual? A misericórdia tem maior valor. Tá? E os sacrifícios são apenas um reflexo da misericórdia. Até mesmo Jesus falou algo sobre isso. Em Mateus 23, 23, ele está falando com os fariseus. E ele diz assim: vocês entregam o dízimo, da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês esquecem o principal da lei. Ou seja, mostrando que tem coisas na lei que são superiores do que as obras. Aí ele diz assim: a misericórdia, o amor e a fé. É isso que vocês esquecem. É o principal da lei, misericórdia, amor e fé. Então veja que Jesus está dizendo: vocês estão praticando boas obras, porque dar o dízimo, devolver o dízimo é uma boa obra. Você está fazendo certo, só que está esquecendo o mais importante, que é a misericórdia, o amor e a fé. Tá? Então é o que Deus está dizendo para esse povo: misericórdia quero e não sacrifício. Então esse é o problema. O povo de Israel estava preocupado apenas com os sacrifícios, do mesmo jeito que os fariseus nos dias de Jesus. Tá? Eles, nos dias de Oséias, eles cometiam todo tipo de pecado, principalmente de idolatria, e depois
né, para tentar demonstrar que eles são boas pessoas diante de Deus e tal, eles vão lá e entregam vários sacrifícios. Não, deixa eu mostrar o quanto eu sou fiel a Deus, né? Tô aqui 10.000 cordeiros, né, mais 50 carneiros, mais 50 bois, sei o que, para sacrificar. Isso daí é típico de todo hipócrita. O hipócrita, ele procura se esconder atrás das obras. É aquela pessoa que comete o crime e depois te faz uma doação em dinheiro. Né? Mas isso não vai devolver o seu ente querido que morreu. Não é verdade? Todo hipócrita, ele tenta se esconder atrás das suas boas obras, mostrando um reflexo impecável aos homens, porque toda vez que alguém olhar para ele vai ver que ele faz muitas coisas boas, mas escondido, né, por trás ele está cometendo vários pecados contra Deus e contra o próximo, tá? Do mesmo jeito que os fariseus amam os primeiros assentos, as saudações nas praças, ou seja, eles fazem obras para que sejam saudados nas praças, eles fazem boas obras para que recebam os primeiros assentos, tá? Eles oram em público para serem vistos pelos homens, eles estão valorizando os sacrifícios, valorizando todo tipo de sacrifício, ou seja, as obras, tá? Mas estão esquecendo da misericórdia, do amor e da fé. Toda essa parte de obras, né? Tudo aquilo que você faz que os homens podem ver, são os sacrifícios, a parte externa da religião. Tá? Paulo e Tiago falaram muito bem sobre as obras, ok? Nós sabemos que Deus não tem prazer apenas em obras, mas Deus tem prazer na essência, no motivo pelo qual você faz as obras. Tá? E Paulo ele ensina que as obras não podem salvar. Se elas não podem salvar, elas não podem muita coisa. Veja Gálatas 2,16. Mas, em contrapartida, Tiago também ensina que as obras, elas acontecem naturalmente na vida do salvo. Ou seja, você pratica obras porque você tem que manter uma aparência ou você faz as obras porque você foi salvo? Veja Tiago 2, do capítulo 2, verso 1 ao 26. Então, o povo de Israel estava cheio com as práticas de sacrifícios. E se fosse julgar o povo de Israel nos dias de Oséias, você ia dar nota 10. Nossa, esse povo sacrifica, esse povo consagra, esse povo sobe e desce monte, esse povo está sempre ali orando, nós estamos vendo eles orando, né? Nós estamos vendo fazendo grandes coisas. Tá? Mas fazer todas essas coisas não significa que você recebeu um crédito tão grande com Deus que de repente você pode deixar de lado o amor, a misericórdia e a fé, tá? Deus está deixando claro nessa mensagem: misericórdia quero e não sacrifício. Deixando claro que sem misericórdia os sacrifícios são inválidos, não servem para nada. Sem misericórdia as suas obras caem todas por terra. Sem amor e fé, sem conversão, sem arrependimento sincero, todas as suas obras, as suas boas ações não contam, não somam para nada. O próprio apóstolo Paulo diz, né, que se não tiver amor, as suas obras não valem nada. Veja 1 Coríntios 13, verso 2. Então a pergunta é, agora que você entendeu a palavra de Deus, como está o seu coração? Como está o seu caráter? Você foi realmente convertido de maneira que os seus sacrifícios são resultado da sua misericórdia? Ou você apenas faz sacrifícios para sustentar a imagem religiosa de que ainda serve a Deus, quando no fundo do seu coração já se afastou dele completamente? Se você descobriu agora, de repente alguém que está assistindo descobriu agora que não tem misericórdia suficiente, que suas obras funcionam como máscara diante dos homens para sustentar uma falsa religião. E ao perceber isto, você quer urgentemente se consertar diante de Deus para ser então misericordioso. Isso é bom. Se você percebeu isso e você quer mudar, isso é bom, isso é maravilhoso. Quer dizer que ainda tem temor de Deus na sua vida. Quer dizer que Deus não te trouxe aqui por acaso para ouvir essa palavra. Tá? E o próprio texto de Oséias 6,6 responde. Deus está dizendo, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isto se chama paralelismo. Sabe o que é paralelismo?
é quando o salmista, o escritor, o autor, ele repete a mesma frase com palavras diferentes. Ou seja, o judeu, quando ele quer frisar algo importante, ele repete. E aí ele repete a mesma informação com palavras diferentes. Ele está frisando, pontuando, destacando. Então veja, preste atenção, você vai perceber que é a mesma coisa. Quando ele diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. É a mesma coisa que dizer, eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Em outras palavras, esse texto está mostrando o caminho para você que quer deixar de ser um fariseu, que quer parar de fazer só obras, você quer a misericórdia, a conversão, o arrependimento, a sinceridade no coração, o amor, a fé. Ou seja, você quer o principal da lei de Deus. Então esse texto nos ensina que a misericórdia, que é feita de fé e amor, se faz ou se forma dentro de nós através do conhecimento de Deus. Você já prestou atenção, você já reparou que quanto mais longe de Deus, mais fácil pecar? E quanto mais perto de Deus, mais difícil pecar? Já dizia Paulo, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sendo assim, se queres ser misericordioso, se queres que as tuas obras tenham valor, se queres andar segundo a vontade de Deus, tá? Se queres um relacionamento sincero, santo, perfeito, agradável a Deus, quer misericórdia no coração, quer conhecer mais a Deus, só o que você precisa fazer, né? É procurar meditar mais na palavra do Senhor, ver muito mais vídeos como esse, de mensagens, de pregações, mas não somente isso, você tem que ter um contato direto com Deus. E o contato direto com Deus é através da oração e da leitura da palavra. Na leitura da palavra, Deus fala com você. Na oração, você fala com Deus. Então fale com Deus e depois escute Deus através da Bíblia Sagrada, para que você possa ser totalmente transformado e ter a misericórdia, e não mais fazer parte do time dos fariseus, que nós sabemos que nesses últimos dias cresce cada vez mais pessoas levando aí um evangelho de fachada, uma vida religiosa de fachada, tá? Onde ele faz um monte de coisas boas para cobrir, né, na tentativa de cobrir os seus próprios pecados, e mal sabe ele que Deus não está somando, não está contabilizando, não está dando valor nenhum a todas essas obras, porque não tem misericórdia no coração. Então é somente através do conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus não é você ter um monte de sabedoria, não, mas é você conhecer a pessoa de Deus. É você ter um relacionamento com Deus de verdade, ser amigo dele, conhecê-lo melhor. É isso que está dizendo, conhecimento de Deus. E isso vem através da prática diária da oração e da leitura da palavra do Senhor. O próprio salmista, no Salmo 119, verso 34, ele já dizia: dai-me entendimento, ó Deus, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Ele pede a Deus para que lhe dê entendimento, e assim ele vai guardar a lei, ele vai andar na vontade do Senhor, e ele vai praticar essa lei de todo o seu coração. Ele não vai fazer as obras só para aparecer ou por qualquer outro motivo, ele vai fazer de todo o seu coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, tá? Se gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.